Bem-vindos à mesa com Yeshua. Moreira Betsalel, uma vez perguntaram para Yeshua, nosso mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Yeshua respondeu, em Marcos 12, 28, 30. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekivot Malchut Noam Laed. Viu disputar uns com os outros. E vendo que ele respondia bem, perguntou: qual é o mais importante dos mandamentos? E Yeshua respondeu: o mais importante, ouça, ó Israel, o Senhor é vosso Deus, o Senhor é um, e amarás o Eterno, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a sua mente, e de toda a sua força. E Yeshua responde, uns dos escribas, uns dos sábios, que o maior mandamento é o Shema Israel, que está lá no livro de Devarim, Deuteronômio 6:4. Lembrando que Yeshua, o livro que ele mais usou foi o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio. Então essa é a oração mais importante do povo de Israel. Mas antes de falar dessa oração em si, o judeu ele faz essa oração na hora de dormir e na hora que se levanta. Você vai ver que o Shabat é uma vez por semana, as festas é uma vez por ano, Rosh Chodesh, o princípio do mês, é uma vez por mês, e o Shema Israel são 2 vezes por dia. Então, ele é um mandamento que nós mais elevamos, esse mandamento. E dentro deles há segredos, a cura, há elevações do nome do Eterno. Mas antes de falar desse segredo, vamos aprender como orar. É uma oração, Shema Israel. É uma oração diante do Eterno, reconhecendo ele como um. E Yeshua não respondeu, Shema eu, Shema o Eterno e Shema o Espírito. Não. Shema Israel, Echad, um. Somente um Deus. Yeshua está reconhecendo o Eterno como um Deus. Único Deus. Único Deus. Prova disso que Yeshua foi tentado no deserto. E Tiago fala que ninguém tenta o Eterno, ninguém consegue tentar o Eterno. Então Yeshua aqui está confirmando que ele é um. O Eterno é um. Amém? Então, para que nós podemos entender, vamos entender uma oração muito importante, que é pouco falado no judaísmo messiânico, e em si é pouco falado pelos discípulos de Yeshua. Qual oração é essa? Essa oração é muito falada, sabe aonde? Se os irmãos recordarem, né, os irmãos, na verdade, né, ou as irmãs que têm esposos que gostam de jogar futebol, quando eles vão jogar futebol, antes de começar a partida, eles fazem uma roda e eles citam o Pai Nosso. Isso é de costume nos campeonatos de várzea, nos campeonatos de futebol. Então a oração do Pai Nosso, ela não é apenas uma oração repetitiva, uma oração mecânica. Esse não é o propósito dessa oração. No entanto, isso não significa que toda repetição seja errada. Mateus 6, ele vai falar assim, Matitiarro 6, 7, 6, capítulo 7. E quando orares, não fique sempre repetindo as mesmas coisas que os pagãos. Eles pensam que Deus lhe ouve porque fala bastante. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de lhe pedir de abrir a boca. Vocês, portanto, oram assim. Olha só, Yeshua fala para que nós não oramos em repetições, vã repetições. O que seria essa vã repetições? Olha só que interessante. Vã repetições, irmãos, é quando nós falamos sem sentido. Nós achamos que estamos abafando, até mesmo lendo Sidur, falando em hebraico, falando palavras constantemente repetitivas. Mas se você não entender o que está escrito, o Sidur é um Sidur tradicional judaico, que tem desde a época, né, desde o tempo de Yeshua, tem um formato de oração. Né? O judeu ele ora 3 vezes por dia, né? A oração de manhã, tarde e à noite. Você vai ver que Daniel oravam direcionado para Jerusalém, e ele orava 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Sabemos que essas orações foram constituídas pelos nossos patriarcas. Abraham, que teve mais contato e recebeu as bênçãos durante a manhã, Isaac, que teve contato com suas bênçãos à tarde, sua esposa vem e ele está no campo,
e Jacó, que teve contato com o Eterno literalmente à noite, a escada, os sonhos. Então, os sábios constituiu, e essas 3 festas estão ligadas também com as 3 festas de peregrinação, né? Que são Pesach, Shavuot e Pentecoste. Pesach, Sukkot e Shavuot. Então, olha só que interessante. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Perceba, Yeshua não está proibindo a oração do Pai Nosso. Pelo contrário, ele está apresentando como um modelo de oração. O que ele condenou foram as formas repetitivas. Isso é uma palavra pronunciada mecanicamente, roboticamente, sem sentido. Sem entendimento, sem relacionamento com o Eterno, você não consegue entender o seu propósito e, literalmente, as Escrituras. O problema não é repetir uma oração, mas fazer repetições vazias. Por exemplo, quando alguém ora dizendo, continuamente, Senhor, meu Pai e meu Deus, ou Senhor, meu Deus e meu Pai. Isso, ele está organizando, ele está falando apenas isso para preencher um tempo, né? E organizando pensamentos. Esse vago, um exemplo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, que eu preciso de um carro. Senhor, meu Deus e meu Pai, ele já abençoa porque a minha mãe precisa da cura. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa porque eu preciso arrumar um serviço. Então não é uma oração que ele tem as palavras certas. Haja vista que quando você entra em qualquer tribunal, você tem as palavras certas de você falar com o juiz. Apresentar a sua defesa, apresentar a sua acusação. Você não vai ficar, senhor juiz, meritíssimo, olha, aconteceu isso lá. Senhor juiz, meritíssimo, não. Senhor juiz, aconteceu isso, isso e isso. Você vai direto ao ponto, objetivo, sabendo o que está falando, orientado pelo advogado, literalmente, e sabendo o que está falando. Não é diferente com o Eterno. Então isso é apenas preenchimento de pensamentos vazios. Tipo de repetição que Yeshua repreendeu. Por outro lado, as Escrituras nos ensinam a meditar continuamente nas palavras do Eterno, como está em 1 Josué 8, que diz, medita na minha palavra de dia e de noite. Também está escrito em Salmos 1:2, antes o seu prazer está na Torá do Eterno, e a sua Torá eu meditarei de dia e de noite. Então, um exemplo, é como se fosse um boi que rumina. O que é ruminar? O boi, ele mastiga, joga pro bucho, volta para fora, ele mastiga de novo, só que tem que ter um boi caché, tem que ver se a espada dele tá aberta. Então, é dessa maneira, nós temos que ruminar as nossas palavras. Ruminar, mastiguei, será que é isso que eu vou vomitar? Será que é isso que eu vou falar? Será que é isso? Literalmente, é como um alimento que você está ali digerindo. Assim também devemos fazer com a palavra do Eterno. Meditar de dia e de noite. E refletir. E entendendo, irmão, que não é só fazer reflexões, não. Orar, ler, é você praticar aquilo que você está lendo. Praticar. Ah, mas eu não sei como que pratica isso. Você pode ter certeza que a Ruach HaKodesh, ela vai te conduzir. Como o profeta Ezequiel falou, colocarei dentro de você o Espírito para os meus preceitos e juízos, para que vocês andem na minha Torá. Então a Ruach HaKodesh está conosco para nos guiar nesse sentido. Então olha só que interessante. Então, essas repetições sem sentido, muitas congregações recitam em unidade final do culto. Muitas congregações messiânicas recitam esse Pai Nosso no final do serviço. Então, irmãos, isso é muito importante porque nós perdemos muitas das vezes a nossa identidade com Yeshua. Porque nós começamos a vir para o judaísmo. Outra hora nós estávamos na igreja lá, no Nébrias, Núbrias, e falando, orando muitas vezes dessa maneira. Eu orava assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, traga os irmãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí quando nós vamos para o judaísmo, começa um pouquinho de entendimento, fala um hebraico transliterado, muitas das vezes errado, a gente achamos que devemos se inclinar, literalmente. Eu costumo falar, tudo que tem ismo tem que tomar cuidado. Judaísmo, cristianismo, budaísmo, tudo que tem ismo tem que tomar cuidado, irmãos. O judaísmo é muito lindo, é maravilhoso, mas tem muitas coisas nas tradições que eles falam mal de Yeshua. Eles falam mal de Yeshua. Como que eu vou pegar uma verdade dessa pessoa? Eu vou falar, mas é conhecimento. Tudo bem, mas nós temos ali Paulo, Shaul, nós temos Kefa, Pedro, nós temos Yohanan, João, Tiago, que eram homens, irmãos. Me desculpa, se alguém falar para mim que qualquer rabino ortodoxo, qualquer rabino cabalista
é maior ou tem mais elevação do que os discípulos que andaram com Yeshua, você não é judeu messiânico. Está no lugar errado. Você não é judeu messiânico. E olha só, e é um costume, mas como que eu provo que isso é um costume, repetição? Simples. Lá, quando Yeshua estava no Monte das Oliveiras, prestes a ser preso, está escrito assim, Mateus 26, 44. Mateus 26, 44. E deixando-os, foi orar pela terceira vez e pronunciando as mesmas palavras. Olha só, Yeshua orou 3 vezes. Ele foi orar, qual oração que Yeshua está fazendo? Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Orou 3 vezes. 3. E aqui o texto diz que ele usou as mesmas palavras. Só que ele repetiu, mas foi em vã repetição? Não, ele tinha um propósito naquelas palavras. Ele tinha uma dor espiritual naquelas palavras. Por que Yeshua fala, passa de mim o cálice? Não é vinho, é água, mas eu queria que fosse um vinho. Na próxima nós vamos providenciar um vinho. Mas, pai, passa de mim o cálice. Passa de mim esse cálice. Por quê? Porque aquele cálice ali era os nossos pecados. Então, a partir daquele momento que ele tomasse aquele cálice, o Eterno iria se afastar dele. E seria pela primeira vez na eternidade que Yeshua iria ficar afastado do Pai. Porque ele ia pegar aquele pecado daquele cálice, que era o pecado da humanidade, e ele iria tomar para si aquele pecado. Né? Então, olha só que interessante. Isso é muito significante, porque dá a entender que Yeshua literalmente não queria morrer. Não porque ele não queria cumprir o propósito dele, é porque ele ia ficar longe do Eterno. Até que se consumasse tudo e fosse pagado uma dívida. Tem um segredo muito importante nesse contexto, irmãos. Yeshua, ele vai 3 vezes e repete. Só que as 3 vezes os discípulos estão dormindo. Irmãos, vamos lá, vamos ser inteligentes, né? Vamos ser muito inteligentes. Nós temos a Ruach HaKodesh. Um exemplo, eu estou aqui com os meus filhos. Aí eu falo para meus filhos, olha, fique acordado aqui e vigia que eu vou ali orar um pouquinho. Aí eles se afastam. Tem um segredo muito importante nesse contexto do jardim. Quantos entraram com Yeshua no jardim? Entraram com Yeshua no jardim? 11. 11 entraram com Yeshua. Então, ele separa 8 e vai mais adiante com 3. Olha só que interessante. 11, certo? Porque Judas não entra com ele. Porque na sua aflição, aquele que te traiu vai te abandonar. Na sua aflição, na hora que você vai estar ao ponto de você se afastar do Eterno por causa do pecado das pessoas, fardo das pessoas que não é seu, Judas não entra na prensa do azeite com você. Judas só vai entrar na prensa na prensa do azeite com você por qual motivo? Para te vender, para te trair. Mas na aflição, você pode ter certeza, se você está aflito, orando, angustiado, Judas não vai estar do seu lado. Não vai estar do seu lado. Ele pode estar na sua mesa, comendo do seu pão, ele pode estar do seu lado, carregando a sua bolsa de dinheiro, mas na hora da sua aflição, na hora da sua dor, ao ponto de você suar sangue, ele não vai estar com você. Só que o Yeshua, o nosso mestre, ele separa. Ele separa. O que ele faz? Ele deixa 8 na entrada, fala, fique aqui que eu vou mais adiante. Ele leva quem? Pedro, Tiago, João. Subiram no barquinho, Pedro, Tiago e João. Então ele leva 3. 3 parceiros. Pode até falar que é os do Neymar lá, os Todd. Todd, né, que fala? Não sei. Como que é Todd? Acho que é isso, Todd. Toz. Lembrei que o meu irmão, ele tinha um Instagram com o Andrezinho Toz. Eu falei, Toz, o que é isso? É porque era da época do Neymar, Toz. Então ele leva 3 parceiros com ele. 3 pessoas de confiança. Só que quando chega, por quê? Os 8 não... Tem pessoas que não vai conseguir ouvir o que você vai pedir para o Eterno, a sua aflição. Então ele leva 3. Mas esses 3, mesmo assim, que são íntimos, amigos, primos, que na verdade Tiago e João era primo de Yeshua, tá? Depois eu posso até trazer um estudo sobre isso. Eles eram um primo mesmo, sangue. E ele leva Pedro, Tiago e João. Só que ele se afasta também desses 3. Porque tem momentos na nossa vida que a oração vai ser individual, vai ser só eu e o Eterno. Não tem como levar meus amigos, eles não vão suportar. Só que eles dormem. Então, se eu falar para meus filhos, fica aqui vigiando. Um exemplo, se meu pai falar, fica vigiando, eu vou ficar esperto. Por mais que tenha sido a festa de Pêssega, cansativo, né, uma liturgia muito extensa, irmãos, mas esse sono que eles sofreram foi um sono espiritual.
Porque o próprio Yeshua falou, quando tiver 2 ou 3 reunidos, o que vocês pedirem em meu nome, o que vocês pedirem, será ligado na terra e será ligado no céu. Será ligado no céu e será ligado na terra. Se vocês desligarem, será desligado no céu e será desligado na terra. Se os discípulos, esses 3, escutem Yeshua falando, passa o cálice, passa o cálice, passa o cálice, e eles falam, o Eterno, passa o cálice dele, Eterno, passa o cálice dele. Quantas pessoas tinha? 3. 3 é um betidim. É um betidim. É um juízo. Então, o Eterno iria passar esse cálice. Certeza, porque ele próprio colocou isso. Se vocês pedirem meu nome, tiver 2 ou 3 e pedirem meu nome, eu vou fazer. Então, isso mostra que a repetição não é uma oração errada. Ela só é errada quando você repete sem sentido. Repete ali, como lá está vazia. Portanto, o problema nunca foi orar o texto ou fazer uma oração tradicional. O problema é orar sem entendimento, sem fé, sem um verdadeiro relacionamento com o Eterno. Como Davi ensinou, as palavras da minha boca é a meditação do meu coração. Seja agradável a tua presença, ó Senhor, rocha minha, redentor da minha vida. Assim aprendemos que a oração deve ser sincera, consciente, cheia de fé. Podemos repetir orações das Escrituras, ou Sidur, desde que o coração esteja voltado para o Eterno, não apenas com palavras ou costumes. A oração é muito mais que repetir palavras. Ela é um movimento que falamos com o nosso Pai Celestial. E quando conversamos com o Eterno, desenvolvemos relacionamento com Ele. Pense, irmãos, uma família. Se tem 2 pessoas na mesma casa, 2 irmãos que brigam, um bate no outro, aí eles ficam e não conversam um com o outro. Não tem relacionamento, não tem comunhão. Acaba se tornando o quê? Frio. Acaba se tornando um estranho no mesmo teto. Estranho no mesmo teto. Então, isso acontece na nossa vida espiritual. O elemento chave do nosso relacionamento com o Eterno é as nossas orações. É as nossas palavras diante do Eterno. E isso, irmãos, vai nos trazer mais do que apenas uma liturgia religiosa de oração, de serviço, de culto, como queira. É interessante observar que alguns idiomas semíticos, como o árabe, existe a palavra semelhante que está relacionada à ideia de cortar ou fazer incisões do corpo. Isso não lembra a prática pagã cristã que está nas próprias escrituras. Quando os profetas de Baal clamavam, oravam aos seus deuses, eles se feriam e faziam cortes no próprio corpo, acreditando que assim seria atendida as suas orações. 1 Reis 18, 28. O Eterno, porém, nunca desejou esse tipo de prática. Ele não procura pessoas que rasguem o próprio corpo, mas pessoas que abram sinceramente o seu coração diante dele. O que nós possamos fazer no dia de hoje? A pessoa que sobe para o monte, e ela acha que ela subindo esse monte, ela está fazendo um sacrifício de sangue. Nossa, vou subir, porque o Eterno vai me ouvir, porque eu subi um monte. Não é necessariamente. Não precisa. Se você quer subir para ter uma intimidade você sozinho com o Eterno, para não ter ninguém te atrapalhando, Baruch Hashem. Mas isso não é um sacrifício, irmãos. Me desculpa, isso não é um sacrifício. O Eterno, ele nunca pediu sacrifício, ele pediu obediência. Então ele pediu relacionamento. E Joel, está escrito em Joel 2,13, rasgue o vosso coração e as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em se irar, e grande benignidade se compadece do mal. Então o Eterno quer que nós rasgamos o nosso coração diante dele. Com arrependimento sincero, abandonar a dureza do nosso coração, reconhecer que nós estamos errados, reconhecer o nosso erro diante das orações. Porque, irmãos, é muito fácil você só pedir. Então, olha só que interessante. O Eterno, ele traz essa afirmação para nós. Continuando aqui, irmãos. Então, os próprios talmidim de Yeshua perceberam que Yeshua tinha uma vida de oração, que era diferente de tudo aquilo. Então, eles fazem o que? Eles desejam aprender com ele. Eu lembro que na época, outros momentos atrás, quando eu era da igreja, minha mãe andava com as irmãs de oração. E isso é bom, você andar com pessoas que sabem orar. Não só ter oração, mas pessoas que têm oração constante com o Eterno, possa ser do jeitinho dela ali, simples, mas ela tem uma intimidade com o Eterno. Então essas pessoas, ela vai trazer elevação. E os discípulos viram isso em Yeshua, como está em Lucas 11:1. E aconteceu que, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também
Yohanan, João, ensinou os seus discípulos. Então foi que Yeshua respondeu, quando oraste, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Conforme registrado em Mateus, ele ensinou, portanto, vos orais assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, o chamado Pai Nosso não foi dado apenas para ser repetido mecanicamente. Ele é um modelo de oração que vai nos ensinar como devemos se aproximar do Eterno, conhecendo, assim, profundamente a sua santidade, buscando literalmente o seu reino e a sua vontade, dependendo também do seu sustento diário, perdoando, buscando literalmente, constantemente, se livrar do maligno. Assim aprendemos a oração. Não é apenas uma fala de palavras, mas abrimos o coração a Kadosh Baruch Hu. A verdadeira oração nasce de um relacionamento vivo com o Eterno. Um coração quebrantado, sincero, que deseja estar em comunhão com o Pai Celestial. 1 João 5:1 não diz que Yeshua foi gerado por Deus, mas que todos aqueles que crê que Yeshua é o Messias é nascido de Deus. Olha só que interessante. A frase, todos aqueles que amam o que gerou e ama também o que é dele, nascido, refere-se praticamente aos filhos de Deus, nascido dele. Vamos ver aqui como está. Só, irmãos, em 1 João 5:1 diz assim, ó, todos aqueles que crê que Yeshua é o Messias, tem Deus por Pai, vírgula. Todos aqueles que crê que Yeshua é o Mashiach, tem a Kadosh Baruch Hu como Pai. E todo aquele que ama o Pai, ama também seu filho. Olha só, ele não está falando aqui, todo aquele que ama Deus, já ama o filho, porque os dois é um. Uai, estou entendendo. Vamos lá, continuando. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, e amando a Deus é obedecer os seus mandamentos, porque amar a Deus significa obedecer os mandamentos. Mandamentos aqui é a Torá, tá? Mandamentos. Os seus mandamentos. Além disso, os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que tem Deus por Pai, vence o mundo, e esta é a vitória de vencer o mundo, é a nossa confiança nele. Então, olha só. Então nós temos que amar Yeshua porque ele vem do Pai. Ele não é o Pai. Então, esse versículo é bem claro sobre isso. Então, oração do Pai, o Pai ali não é por acaso que está o Pai Nosso. No céu. Santificado seja o teu nome. Observe que Yeshua não disse Pai meu, mas ele disse Pai Nosso. Isso ensina que não é apenas o meu Pai, mas também é o Pai daqueles que pertencem a Ele. Quando oramos, devemos lembrar que fazemos parte de uma família espiritual. Qual é essa família espiritual? Todos aqueles que crê que Yeshua é o Filho. Todos aqueles que crê que Yeshua é o Filho. Todos aqueles que crê no Eterno, a Torá, Israel. Nossa oração não deve ser egoísta, mas deve refletir amor e comunhão e preocupação com os nossos irmãos. Por isso, antes mesmo de fazer pedidos pessoais, como nós oramos para os nossos irmãos, um exemplo, eu vou orar para o meu irmão ter um carro. Aí eu já começo a oração. Pai nosso, Pai do meu irmão. Então o Pai não é meu, não pertence, ele não é o único Pai. Ele não é meu único Pai. A palavra Abba, literalmente, Pai, é uma forma íntima e respeitosa de um filho se dirigir ao seu pai, semelhante à ideia do pai, sem perder o seu respeito. Papai, traz essa conexão, Abba, papai, é uma intimidade. Papai, nosso Pai, nosso Deus. E Yeshua fala isso. Quando ele ressuscita, que Maria vai encontrar com ele, ele fala, não me toque ainda, porque eu não subi para o meu Pai e o seu Pai. O meu Deus e o seu Deus. Olha só, já pensou? Não me toque porque eu não subi ainda para o meu Pai e meu Deus. Meu Pai e meu Deus. Deus meu e meu... Não, irmão. Lembra do seu irmão, porque quando eu abençoo meu irmão para ele ter um carro, a bênção está passando por qual canal? Por mim. Então, automaticamente, uma hora a bênção vai parar em mim. Então, irmãos, o Yeshua já ensina aqui claramente. Por quê? Nós temos que lembrar dos nossos irmãos. Então, essa palavra Pai é uma palavra íntima. Porque não recebeste espírito de escravidão para viveste outra vez atemorosamente, mas recebeste espírito de adoração, de doação, pelo qual chamamos e clamamos Abba, Papai. Romanos 8,15. Vou falar de novo isso, tá? Isso é corta. Portanto, não recebeste o espírito de escravidão para viveste outra vez atemorosamente, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Papai, ou Abba.
Romanos 8,15. Porque sois filhos de Deus, enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Papai. Gálatas 4,6. Assim é um privilégio, irmãos, nós chamamos o Eterno de Pai. Aqueles que foram recebidos como filho, como o apóstolo descreveu aqui em João 5,1. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias e é nascido de Deus, todo aquele que ama o que gerou e ama aquele que é nascido. Quem nasce de Deus ama o Pai e ama também aquele que nasceram dele. Segunda fala, Yeshua ensina: santificado seja o seu nome. Essa palavra lembra a abertura de uma das orações mais antigas da nossa liturgia judaica, que é o Kadish. Em português, o Kadish, ou meio Kadish, toda vez que nós vamos fazer uma liturgia que nós citamos o meio Kadish, é que nós estamos se elevando à próxima etapa. Nós subimos numa etapa acima de elevação espiritual. Então, o meio Kadish, em português, diz assim: ó, exaltado e santificado seja o seu grande nome. Mais adiante, o Kadish declara: seja bendito o seu grande nome para toda a eternidade. Bendito, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado, celebrado seja o seu nome. Seja o nome do santo bendito, seja ele. É possível perceber a grande semelhança entre o ensinamento de Yeshua com a antiga nossa tradição e a oração dos nossos antepassados, que é o Kadish. Então, Yeshua coloca o Kadish no Pai Nosso. Tem o Kadish do Ilutad. O Kadish é tão importante que você santifica. Você bendiz. Sabe o que é bendiz? Você abençoa o nome do Eterno. Você tem noção que é isso? Você abençoar o nome do Eterno? Você abençoar o nome do Eterno, você está abençoando o Eterno, irmãos. O Eterno que nos abençoa, mas nesse momento, nós santificamos o nome dele, reconhecendo ele como mestre do universo, reconhecendo ele como glorioso, reconhecendo ele como bondoso, reconhecendo ele como elevação total, agradecendo, exaltando, bendizendo, louvando, glorificando. Então é muito importante nós começar a oração reconhecendo que o nosso Deus, santificando o nome dele, reconhecendo todas as coisas, depende dele. A nossa vida depende dele, a nossa prosperidade depende dele, a nossa família depende dele, o nosso ministério depende dele. Então nós começamos a oração reconhecendo o nosso irmão em comunhão e reconhecendo que sem o Eterno, santificando o nome do Eterno, não tem oração. Essa é uma das orações do Shema Israel. Perdão, uma oração do nosso Sidu, da nossa ensina: santificado seja o teu nome. Yeshua demonstra profunda comunidade espiritual judaica no seu tempo, colocando a santificação do nome de Akadosh Baruch Hu como primeira prioridade das nossas orações. Quando Yeshua ensinava a oração do Pai Nosso, ele utilizava a expressão que fazia parte da espiritualidade judaica do seu tempo. Depois ele disse: Pai Nosso que estais no céu. Ele continua: santificado seja o seu nome. Continua: porque o teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Baruch Shekevot Maluhot Leolam Vaed. Essa é uma oração que nós fazemos antes de começar o Shema Israel. E Yeshua ensina, irmãos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele revela um princípio espiritual muito grande aqui: a dependência diária do Eterno. Vivemos em uma sociedade que ensina constantemente que tenha mais, acumule mais, conquiste mais, porém Yeshua nos ensina algo diferente: confiar diariamente na provisão do Eterno. Isso não significa que o Eterno seja contra a prosperidade ou contra os bens materiais. Pelo contrário, toda boa dádiva vem dele. O problema nunca foi possuir bens. Bens passa a possuir o nosso coração. Esse é o único problema. Então, a nossa provisão diária. Lembra de Elias? O corvo levava para ele de dia pão e carne. E à noite também. Então, olha só, era diário. De manhã o corvo ia, levava o pão, carne, e assim todos os dias. Deus não poderia ali enviar ali um boi ali para ele matar e ficar tranquilo? Poderia, mas não mandou para ele diariamente, ali o corvo não ia diariamente levar para ele. Então isso é uma constante dependência da provisão divina. Então quando nós dependemos dessa provisão do Eterno divina, o Eterno vai mandando, irmãos. Está escrito: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, dos céus. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Está escrito. E Yeshua pega ali a Torá e coloca ali no Pai Nosso. Qual a oração do Sidu que nós fazemos? Poterra etaderrumas bialeho haratson. E abre as suas mãos e satisfaz a sede de todos os seres. Se o Eterno ele cuida dos pássaros, quanto mais a nosso pão diário. Cairia diariamente.
como está lá em Shemote. Era diário. O maná caía diariamente. Olha só que interessante. Em 1 Timóteo 6,8 diz assim: você quer ficar rico, cai em tentação e armadilhas. E muitos desejos insensatos e vícios que levam o homem a ruínas e à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Observe que Timóteo, ele não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Então, você pode ter dinheiro? Pode. Mas você pode deixar o dinheiro te dominar? Não. Você pode amar o dinheiro? Não. Você pode fazer a casa do Eterno como um covil de ladrão? Não. Você pode pedir oferta diariamente, fazer votos? Não. Porque a Bíblia não ensina isso. Você está trazendo, se corrompendo. Porque a desculpa nós precisamos fazer. Tá bom, precisamos fazer, mas terminou de fazer. Quando Moisés pediu oferta para o Mexicã, para construir o Mexicã, o que aconteceu quando ultrapassou as ofertas? Moisés falou, pode parar. Stop, 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 para, porque já passou da quantia. Está tudo certo. Será que os líderes de qualquer comunidade eles conseguem fazer isso? Deu a meta. Nós estamos precisando colocar o vidro na comunidade. Será que quando dá a meta, parou? Opa, já está o valor suficiente. Ou os irmãos estão mandando, você está só... Não, agora isso aqui é para outra coisa, agora isso aqui vai ser para ar-condicionado. Tá entendendo o que acontece? O dinheiro, quando começa a vir, se você não tiver o controle sobre ele, ele vai te controlar. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Os que sacrificam as suas famílias, saúde, a sua comunhão com o Eterno para enriquecer. Mais tarde, tentam usar o dinheiro para recuperar aquilo que perderam, e muitas das vezes já é tarde. Pessoas aprendemos isso aqui, de não se apegar com as coisas, quando nós vimos o rei Davi. O rei Davi é um exemplo nato nisso. Segundo Samuel 15:13, quando Absalão se levantou para tomar o reino de Davi, Davi deixou Jerusalém sem tentar preservar os seus bens materiais. Olha só, Absalão, ele tentou tomar o reino. Davi deixou tudo para trás, sem olhar para as suas conquistas, para o seu dinheiro, para o seu reinado. Ele simplesmente largou tudo, irmãos, e saiu sem pegar roupa, fugiu, para não entrar no confronto com seu filho. Esse é um exemplo, porque Davi deixou Jerusalém sem tentar preservar os seus bens materiais. A maior preocupação dele era a vontade do Eterno, e conservar ali o seu coração, de não ter um confronto com o seu filho. A riqueza, não deixe o dinheiro transformar um amor maior do que você tem que ter com sua família, com seu ministério e principalmente com o seu Deus. Dinheiro é bom? É bom, mas o amor dele é a destruição. E continuando, Yeshua diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nossos devedores. Tem uma oração no Sidu que nós fazemos essa oração. É a oração que nós batemos no peito. Nós confessamos. Nós confessamos, incluindo perdão, pedindo perdão. A palavra dívidas representa as nossas faltas, tanto pecados como as ofensas diante do Eterno. Ao pedir perdão, reconhecemos também que precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. O próprio Yeshua explica em seguida. Porque se perdoares os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, peraí. Uma pessoa me ofendeu, uma pessoa me machucou. Se eu não perdoar, seja ele familiar, seja ele com seu pastor, seja ele com seu rabino, seja ele com sua esposa, seja ele com seus filhos, seja ele com quem for. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoares o homem, tampouco o vosso Pai perdoará. Então essa expressão é muito simples. O irmão, eu tenho que perdoar para me ser perdoado. Não adianta nada você chegar nos 40 dias de Selihot, porque o mandamento, o Anteruar, tocou as trombetas, tem 10 dias de convocação. O que são Selihotes? Selihotes é um período de techuvá, de arrependimento
para que nós possamos entender os nossos erros, fazer uma reflexão em 40 dias, o que precisamos melhorar, para que possamos ter um bom decreto em Yom Teruah e logo em seguida na festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então nós se preparamos com essa consciência de fazer tzedakah, fazer techuvá, perdoar o próximo. Mas, irmãos, não adianta nada você fazer 40 dias se você não perdoou o seu irmão. Está escrito, e Yeshua que falou, meu Deus do céu, não tem problema, Yeshua que falou. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, está falando aqui homens, não está falando irmãos, homens, todo tipo de pessoa. Possa ser, não colocou aqui, se perdoares o judeu, se perdoares ali o cristão, o pastor, o rabino. Não, homens, quem é homem? Todo mundo que tem o quê? A centelha divina do Eterno. Então, pouco o Eterno vai te perdoar as vossas ofensas, dívidas, pecados. Não para nós, irmãos. O Yom Kippur está chegando, não fique nos 40 dias. Que aí você vai cair naquele sentido, eu estou na graça, então eu posso pecar porque a graça vai me perdoar. E as escrituras não falam isso. As escrituras não ensinam isso. Então, de perdão quando? Todos os dias do ano. Não é só esperar chegar aos 40 dias para poder pedir perdão. E Yeshua continua. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do maligno. Livrar do mal, alguma tradição no original tá. Do maligno. Pede proteção contra o mal. Qual a oração do Siddur que tem proteção contra o mal? Hashkivenu. Hashkivenu vai falar. Hashkivenu pede proteção do mal. A expressão maligno pode ser entendida como a referência ao maligno, a Hassatan. Apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios vigilantes. O diabo é vosso adversário e ainda anda de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Existe Da armadilha do inimigo. Pedro fala isso, nos livra do maligno. Algumas tradições vai estar, nos livra do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atraído e seduzido por ela. Ou seja, muitas tentações encontram espaço quando alimento, o desejo vem de nosso próprio coração. Então, olha só, você, continuando aqui, quem vai nos atentar? Só o maligno, certo? Nos livra do mal, do maligno. Só que muitas das vezes nós somos o nosso próprio maligno. A cobiça do nosso coração faz que nós seja o nosso Hassatan. Você vira o seu Hassatan. O que é Hassatan? Hassatan não é o nome do diabo, ou Lúcifer, como você conhece. O nome dele é impronunciável. Tem alguma passagem nas escrituras que o Eterno falou o nome de Hassatan? Tem? Não existe em lugar nenhum. Não existe. Se ele não está lá, porque ele não quer que nem sabe. É simples. Ah, mas eu sei porque os rabinos falaram, tudo bem, guarda para você. Se o Eterno não deixou nas escrituras, é porque não é para nós saber. É simples, irmãos, é simples. Tudo que está aqui ele deixou para saber. Se não está lá, para que eu vou ficar falando o nome dele? Se o Eterno não falou, porque o nome dele não é bom, é simples. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando atrás da sua sedução. O que é a sua sedução? Os seus desejos, sua vontade de conquistar, sua vontade de ser melhor que o próximo, sua vontade da sua igreja ser melhor que a outra igreja. Eu quero ver quando chegar o grande dia, como que vai ser. Vai um bolo Assembleia de Deus Madureira, outro bolo Assembleia de Deus Belém, outro bolo Universal, outro bolo Graça. Aí chegar lá, o que vai fazer? Vai todo mundo se juntar, vai ser só um povo só. Aí o irmão que não usa barba, vai olhar o irmão que tá com barba certa. Eu duvido que na frente de Yeshua você vai falar, não, é para tirar a barba, porque lá na minha religião, lá atrás, não tinha barba. E aí? Eu quero ver se é o bichão mesmo, pra você bater de frente com Yeshua. Aí eu vou falar, você é o cara, você é o bichão mesmo. Você filma, você fala, você dá tudo, você vai querer mudar o que tá escrito. Isso não é diferente com o judaísmo messiânico. Chega lá, não, porque a minha sinagoga ortodoxa usa preto e branco. Mas vamos ser tudo só um povo. Vamos ser tudo só um povo, um corpo. Em Yeshua e no Eterno. Um só com eles. Então, olha só. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio a tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais a suportá-la. Não vamos suportar nada, o Eterno não vai jogar um jugo em você que você não suporte. Você pode pesar mais esse jugo. O Eterno colocou ali uma aprovação, mas você procura afundar mais na aprovação, em vez de você tentar resolver, tentar suportar, tentar minimizar. Você ou eu, né?
me incluindo principalmente, começo a me afundar na provação. Por isso, as nossas orações diárias devem ser incluindo um pedido sincero para que nos fortaleça e nos livra do maligno. Porque o teu reino e a glória para sempre. Essa é a mesma expressão que nós fazemos antes do Shema. Baruch Shekevot Maluchur Leolam Baet. Bendito seja o nome da glória do seu reino, para todo sempre seja o seu nome. É o que está no Shema Israel. O que Yeshua falou, o primeiro dos mandamentos é: ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus, o Senhor é o único Deus. Então, irmãos, para finalizar a oração, lembra que nós falamos que nem se Samuel ou Moisés clamasse ao Eterno, ele se inclinaria sua alma para ouvir? Moisés, na Parashá Veater Hanan, em Deuteronômio 3, 23, em Devarim 3, 23, a palavra lá está assim: e supliquei ao Senhor naquele tempo. Essa palavra Veater Hanan indica um pedido de misericórdia e uma edificação baseada na misericórdia, na graça. Moshe poderia muito bem aqui usar os seus méritos. Eu tirei o povo do Egito, eu fui escolhido para poder libertar o povo, para trazer as pragas. Eu trouxe como líder Miriam e Aharão. Miriam e Aharão era líder do povo, está escrito. Então ele não usou. Eu abri o mar vermelho com meu cajadinho, foi lá uma hora meu cajadinho virava serpente, outra hora meu cajadinho virava uma chave. Ele não usou esses méritos dele, ele pediu misericórdia, pediu graça. Aqui nós aprendemos um negócio muito, muito profundo, irmãos. Você pode fazer o que for. Você pode fazer 1000 de tzedakah. Você pode fazer várias obras de caridade. Você pode fazer discípulos. Você pode fazer tantas coisas, mas os seus méritos não vai fazer o Eterno mudar aquilo que ele estabeleceu. Moshe poderia muito bem ter usado os méritos para trazer essa bênção de entrar na terra. Então, ele pede um favor totalmente gratuito. Um direito que ele poderia muito bem ter legado. Assim, eu fiz tanta coisa, por que o senhor não vai fazer isso por mim? A mesma coisa um filho. O filho faz tudo. E chega na hora ele quer cobrar o pai, porque ele fez tudo dentro de casa. E não é assim que funciona com o nosso Pai Celestial. Mas aonde que possamos ter uma coisa mais aplausível quanto a isso? Isaías 54, 6. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiça de tzedakah, são como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como folhas, e as nossas iniquidades, como vento, nos arrebatam. O que Isaías está falando? O profeta está mostrando, diante da santidade do Eterno, as nossas melhores obras é como um cheiro de estrume. É como um trapo de imundícia. É como um trapo de imundícia. Eu aprendi esses dias que ele é aquele trapo que era enrolado um cadáver e depois aquele trapo era tirado. Aquele trapo era totalmente impuro, não caché. Algumas tradições que vai comparar esse trapo de imundícia também como um trapo que as mulheres usavam no tempo de nidá, de menstruação. Então o Eterno está comparando o povo. Vocês podem fazer a sua tzedakah para mim são como isso, não são nada. Então se você acha que você tem méritos diante do Eterno, não tem méritos diante do Eterno. Agora, um sacrifício que foi feito, que possui o valor perfeito diante do Eterno, e a sua morte, a sua ressurreição, a sua oferta se tornou o sacrifício definitivo e expiação do pecado, esse sim é a única oferta, um sacrifício perfeito. Uma tzedakah maravilhosa. Esse sim tem méritos. Ainda mesmo assim, mesmo esse perfeito, como está em Hebreus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, falando nesse contexto de oração, como orar, de rezar, de estar diante do Eterno, eu quero que nossa digníssima irmã Andréia lê Yaakov, Tiago, capítulo 4, até o 3. O que causa disputa e luta entre vocês? Não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam, invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. Olha só que interessante, isso aqui é fortíssimo. De onde vêm as guerras e as brigas entre vocês?
Vocês cobiçam o que não tem. O que é cobiçar o que não tem? Cobiça aquilo que você não tem. Você cobiça o carro do seu irmão. Você cobiça a mulher do seu irmão. Cuidado, irmão. Se cobiçar minha mulher, vai... Não queira conhecer a espada de Kefas. Vocês cobiçam aquilo que não é de vocês. Por quê? Porque vocês não oram. Vocês não procuram. Vocês fazem guerra, luta, briga. E não tem porque não sabe pedir, não sabe rezar, não sabe orar. Irmãos, eu costumo falar, o judaísmo é muito lindo. É muito bom você ter um sidur. Mas é bom você ter a oração com o Pai. Essa oração de intimidade com o Pai. Momentos de intimidade com a Kadosh Baruch Hu. Você ter aquela comunhão que você tinha de dobrar o seu joelho, falar, chorar diante do Eterno. Quanto tempo você não chora diante do Eterno em oração? Mas não até mesmo agradecendo. Sabe o nosso problema, irmãos? Que nós só quer levar BO pro Eterno, nós só quer levar problema pro Eterno, nós só quer levar pro Eterno acusação pro Eterno, mas dificilmente nós vai pegar e dobrar o joelho e agradecer ao Eterno, santificar o nome do Eterno, glorificar o nome do Eterno. Então nós só levamos problemas. Então, o que o Tiago está falando? Vocês não sabem orar. Porque vocês oram mal, pedem mal. Porque não adianta você orar com ódio no seu irmão, as suas orações não é elevada. Então olha só que interessante. Nem todas as orações são feitas à nossa vontade. 2 orações que o Eterno não atendeu. Moshe e Yeshua. Moshe implora para entrar na terra prometida. Em Devarim, Deuteronômio 3:23. E Yeshua, Mateus 26:39, pede para evitar o cálice. O problema não é desejar o que deseja. É porque deseja para quem se deseja. Então, irmãos, nós terminamos aqui esse shiur aprendendo com Yeshua, o Pai Nosso. Comece a fazer o Pai Nosso diariamente. Yeshua era judeu, praticava o judaísmo. Se você quer conhecer mais, comente no vídeo. Estudo, que eu estarei enviando o PDF desse estudo. Teve mais coisas, eu não falei, porque senão fica muito extenso, muita informação. Mas curta, compartilha. Nos ajude, irmãos, em nome de Yeshua. Também está lá no TikTok, o mesmo tema. Nos siga lá para nós poder fazer live lá, ao vivo, interagir com os irmãos. Também chegar a um nível de 1000 pessoas no YouTube para poder fazer live. Só pode... Vem aqui, vem aqui. Vem, não quer aparecer no YouTube, não? Como é que fala? Esse aqui é o nosso querido Yuri. Fala, Shalom. Bem-vindo à mesa de Yeshua. Bem-vindo à mesa de Yeshua. Hamashia. Amém. Amém? Quer cantar alguma coisa? Não? Na mesa de Yeshua tinha crianças também, viu, irmãos? Vocês que pensam que não, hein? Mas tinha. Yuri vai ser o Rabino Mirim da sinagoga? Não? Rabino grande. Oi? É rabino pequeno. Rabino pequeno. Ele é o Rabino pequeno da sinagoga. Quer mandar um abraço para alguém especial? Não? Então faz assim, ó. Um beijo de Yeshua. Faz. Um beijo do Betsa. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach.